Está no ar, Porta Aberta. Seja bem-vindo. Porta Aberta. Pode entrar. Porta Aberta. A casa é sua. Porta Aberta, um programa do jornal eletrônico cotidia.com.br. Apresentação e direção dos jornalistas Sônia Marques e Gilmar José de Almeida. Abri a porta, apareci, a mais bonita, sorriu pra mim. Muito bom dia. Esse é o Porta Aberta e ela sempre sorri pra mim, né? Sônia Marques, muito bom dia. E eu gostaria, em primeiro lugar, de deixar aqui um protesto. A Sônia Marques, minha parceira de Cotia todo dia, jornalista, sabe que eu tenho uma postura a favor da defesa dos direitos das mulheres. Mas eu acho que hoje é uma sacanagem. Eu quero aqui deixar o meu protesto, porque isso aqui é um enxame, é uma invasão, e eu não merecia isso. Eu não vou nem falar o que eu tô achando, mas eu queria deixar aqui meu protesto, porque só tem mulher, eu tô aqui perdido, peço socorro, me ajudem, porque eu tô aqui condenado hoje. Vai prosseguir, vai dar pra lá do céu azul. Por que isso, Sônia Marques? Bom dia, Gilmar. Bom dia, ouvintes da Cidade das Rosas. Estamos chegando, mais uma semana. Esquentou o tempo e aqui no estúdio acho que vai esquentar um pouco mais. A gente tem aqui, como você mesmo disse, mulheres de peso que vão contribuir hoje com o nosso programa. Empreendedoras, mulheres inteligentes, mulheres bonitas. E, Gilmar, você deveria estar, era muito feliz. Por quê? Porque estar no meio de tantas mulheres assim é um privilégio, né? É um privilégio. Eu já vou até começar dizendo quem que tá aqui. Mas dizem que tanta mulher assim para um homem só é complô. Mas não, tô brincando, é evidente. Hoje é o que? É o dia das mulheres de Cotia, que vão falar do quê, Sônia? As mulheres que são empreendedoras, né? E que, assim como todas as mulheres, a gente sabe que essa é uma característica muito particular das mulheres, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Coisas que só as mulheres conseguem fazer, tipo, né? Dirigir, falar no telefone, passar batom e essas coisas que os homens não conseguem. E hoje nós vamos ver aqui a experiência das mulheres que fazem mais de uma coisa e acabam com isso até ganhando um trocado, né, com as outras coisas que a gente faz. E eu já vou começar então, Gilmar, dizendo quem é que está por aqui. Eu começo pela esquerda sempre, né? A esquerda é sempre melhor. Então, eu apresento Patrícia Perini, que é fonoaudióloga, mas também é artesã, né? Bom dia, Patrícia. Bom dia, Soninha. Bom dia, Para aí, Sônia. O Gilmar esqueceu de ligar os microfones das convidadas. Estou Agora falando todas que convidadas no éter. Diga, Patrícia Perini. Bom dia a todos. Bom dia, Soninha. Bom dia, Gilmar. Bom dia, Cláudia e Mariana. Bom dia, ouvintes da Cidade das Rosas. Realmente, hoje a gente vai ter muito o que falar. Além de tudo isso que você falou que a gente faz, a gente ainda arruma tempo para fazer mais coisa e ganhar um troquinho. Daqui a pouco também já está chegando, ela que marca a presença aqui todas as segundas-feiras, Elaine Silva, que também é mais uma, que exerce aí mais de uma função, né? Que a gente vai saber qual é. Ainda seguindo pela esquerda, né? Mariana Saliola, muito bom dia. Mariana já esteve participando do nosso programa, é uma ouvinte assídua deste programa, né? Muito bom dia, Mariana Saliola. Bom dia, Sônia, bom dia, Gilmar, bom dia, meninas. Hoje eu acho que vai ter que ter um programa de 2 horas, porque mulher fala pouco, né? 1 hora vai ser pouco pra gente. É isso aí. E ainda recebendo ela que disse que é tímida, que não gosta muito de falar, né? E parece que... Ô, Gilmar, peraí. O microfone da Cláudia, da Mariana não saiu? Da Mariana não está funcionando. Mariana, faz parte do jogo isso, viu? Não tem problema. Então, vamos falar de novo. Mariana Saliola, bom dia. Cláudia. Ô, Claudinha, que tá lá na recepção da rádio, que nosso apoio, vem aqui dar uma força aqui com esse microfone, vai. Bom dia, Sônia, bom dia, Gilmar, bom dia a todo mundo. Como eu disse, muita mulher, pouco microfone, vai ter que ter um programa de 2 horas pra gente, hein?
Ok. Ok, a tímida então, Cláudia Mesquita, bom dia. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, apesar da minha timidez. Cláudia Mesquita é psicóloga. Aliás, a Mariana também é psicóloga, mas ela se diz que é uma psicóloga que virou suco. Faz muito tempo. Né? Mas a Cláudia Mesquita não. Cláudia Mesquita é uma psicóloga e também depois passa a exercer uma outra função e que a gente vai descobrir qual é. Do bom, do mel e do melhor seja comum pra qualquer seja quem for, abrir a porta. Bom, então só para vocês terem noção dessa pequena introdução, que elas são todas tímidas, falam pouco. E assim, você já percebeu aí em casa que vai ser uma guerra, né? A guerra para ver quem pega o microfone primeiro. Bom, mas é isso aí, daqui a pouco... A dança do microfone. Esse daqui a pouquinho é um assunto muito importante para você que está em casa, está nos ouvindo, é muito bom porque são troca de experiências, porque hoje nessa crise sempre tem que ter, né, um motivo a mais para ganhar um troquinho, para ajudar o gordo, que o gordo às vezes está ganhando pouco, né? Para ajudar ele lá em casa com as contas do dia a dia, pagar o cabeleireiro, enfim, daí para frente. Muito bem, daqui a pouco então as mulheres vão falar, mas eu quero dizer o seguinte, Sônia Marques, eu não sei como é que, nem o que eu estou sentindo, e eu vou falar o assunto, quero saber qual vai ser a sua opinião. Outro dia eu vi no Facebook, na página da prefeitura aqui de Cotia, tinha lá assim, antes Cotia não tinha FATEC, não tinha não sei o que, agora tem. Aí eu quero levar isso para o plano nacional. Sônia Marques, posso? Manda bala, Gilmar, você pode tudo. Bom, aí eu quero dizer o seguinte, antes você tinha Ministério da Mulher. Agora com Michel Temer você não tem. Antes você tinha o Ministério da Igualdade Racial. Agora você não tem. Antes você tinha o Ministério da Juventude. Agora você não tem. Por que, Sônia Marques? Por que a gente perdeu tudo isso? Você pode nos informar? Gilmar, por que o nosso presidente interino, conhecido também como Michel Temer, decidiu que esses ministérios não eram importantes, porque eles não serviam para muita coisa, na opinião dele, acredito, né? Então ele excluiu. Não existem mais os ministérios. Bom, o Ministério da Mulher ele excluiu já na primeira canetada, como ele excluiu o Ministério da Cultura e depois voltou atrás, né? Agora ele excluiu de vez, agora é pra valer, foi divulgado no Diário Oficial de quinta-feira passada, né? E foi uma divulgação meio sorrasteira, aquela uma que o nego colocou ali pra ninguém ver. Sabe essas concorrências que se fazem, e o cara faz concorrência em São Paulo e divulga concorrência no jornal de Caruaru? Né? Foi mais ou menos o mesmo método que eles fizeram para passar despercebido. E Gilmar, engraçado, sabe o que é? Depois que eu soube dessa informação, por meio de uma outra amiga, eu até achei que fosse mais uma daquelas notícias falsas que o pessoal publica no Facebook, né? Porque eu fui procurar as informações dos jornais. E ninguém publicou. Ninguém publicou, Gilmar. Ninguém, então, eu assim, também. A menos que eu não saiba procurar direito, assim, na Folha de São Paulo eu não vi, no Estadão eu não vi, na Globo.com, no IG. Ninguém publicou. Ninguém publicou. Então, o que é mais grave, né? Eu publiquei só lá no meu perfil. Aí eu faço uma pergunta, Sônia Marques, você que pesquisou, para onde vai o dinheiro? Queria fazer duas perguntas e já jogar a mulherada toda para dentro. Primeiro, para onde vai esse dinheiro que sobrou, né? Porque toda a estrutura do Ministério da Mulher, toda a estrutura do Ministério da Igualdade Racial, toda a estrutura da Juventude, para onde vai esse dinheiro? Então, para onde foi realocado esse dinheiro? Mas antes de responder isso, é importante a gente lembrar que na época que ele excluiu os ministérios, a alegação era economia de verba. A alegação também foi que falou-se em repassar esse dinheiro para programas de saúde,
Falou-se que o governo precisava enxugar cargos, enxugar, porque era um novo governo, tava tudo lindo, tudo perfeito, tudo bonito. Mas aí, segundo o edital publicado aí, o decreto presidencial, na verdade, publicado no Diário Oficial da União, a verba todos esses ministérios foi transferida para a presidência da República, que por um acaso, assim, uma mera coincidência, é exercida pelo próprio Michel Temer, né? Bom, mais uma vez, né? Como o Michel Temer diz que não é golpista, né? Que a eleição dele, embora fruto do impeachment, que o Senado acaba de descobrir que na perícia do Senado que não tem crime na pedalada fiscal, foi um golpe, né? E essas extinções de cargos e ministérios importantes, na minha avaliação, presidente, recatado, bonito e do lar, é um golpe, né? Isso, para mim, é um golpe. E eu gostaria que vocês falassem da importância que é o Ministério da Mulher, vocês mulheres, e dizer o que a juventude... Qual é a gravidade da extinção de um ministério desse, dona Cláudia Mesquita? Não tem? Gilmar. Vocês estão com medo de falar. Gilmar. Muito medo de falar. Muito medo. Eu não tenho, né, Sônia? Então nós estamos aqui, já colocamos uma cara para bater, eu vou falar. Representa um retrocesso, não na inclusão da mulher. Não é só a inclusão da mulher. Representa um retrocesso não apenas no direito das mulheres, representa um retrocesso na participação da mulher, que é maioria absoluta hoje na sociedade brasileira. Inclusive, a Sônia vai falar daqui a pouco, nós temos mais eleitoras, por exemplo, em Cotia, do que eleitores. Nós temos mais mulheres, mais mães do que pais, né? Até porque tem muitas pais que não assumem e a mãe é que assume sozinhos, né? Então, a retirada de ministérios que representam a igualdade e os direitos, representa um golpe, representa a promoção da desigualdade, representa a repressão da mulher, representa de tirar da mulher o direito que ela tem de exercer o seu papel dentro da igualdade e do seu papel, que é, inclusive, o papel da maioria na sociedade. Tá bom? Essa é a minha opinião, como diria a Sônia, pronto, falei. Que o bom da vida vai prosseguir, vai dar pra lá do céu azul, onde eu não sei, lá onde a lei seja o amor, e usufruir do bom, do mel e do melhor seja comum. Bom, vamos lá. A mulherada abriu o microfone para elas falarem sobre as mulheres, elas não quiseram. Então eu fiz aqui o papel da mulher, tá bom? Bem, outro assunto importante, Sônia Marques, é mais um jovem que morreu assassinado pela polícia numa perseguição lá na cidade de Tiradentes, em São Paulo, cidade de Tiradentes, para quem não sabe, só para você se localizar geograficamente, ela fica encostada em Guaianazes, ali na divisa com Ferraz de Vasconcelos, é Zona Leste Fundão, passa Itaquera e vai embora, né? Eu fui repórter de polícia, eu sei, é longe para dedéu do centro de São Paulo, e uma região carente, como nós temos tantas aqui em Cotia, uma região que precisa tudo, e onde a violência, sobretudo entre os jovens e jovens mais adultos, é muito grande. Mas o adolescente Valdir Gabriel Silva Chagas, de 12 anos, estava num carro e numa possível perseguição, de um possível assalto, de um suposto tudo, a polícia acabou acertando o garoto e o garoto morreu, né? O menino que vinha da Bahia, cidade natal da mãe dele, que mora há 27 anos em São Paulo, veio de procurar, como tanta gente vem, que migra do Brasil para cá em busca de novas oportunidades,
Eles moravam na Coab Barro Branco 2, na cidade de Tiradentes, muito próximo onde ele foi baleado. Segundo a mãe, era um garoto do bom aluno, enfim, era um pouco rebelde, mas muito carinhoso. E lógico, nessas horas as mães começam a falar, mas não importa. Agora, apenas a lamentação, mas o que importa é saber por que é que a guarda abriu fogo num carro em perseguição e não atirou no pneu, como manda, não tentou outras fórmulas de tentar evitar, de tentar alcançar, pedir reforço e simplesmente saiu atirando a esmo. Gilmar, vale lembrar, né, que este é o segundo caso de crianças mortas em perseguições muito parecidas, né? E neste mês, 2 casos ocorridos, é um sinal de alerta muito grande, né? Não, e interessante, uma criança de 12 anos, como foi aquela de 10, gente, uma criança de 10 anos não tem quase condição de segurar uma arma no calibre que a polícia acredita para poder enfrentar uma polícia. Uma criança de 10 anos não tem noção de enfrentar um policial, né? Nos 2 casos, as crianças foram mortas, estavam indefesas, né? A Cláudia, que trabalhou na FEBEM, Cláudia? Trabalhei. Eu gostei, né? O que acontece, você que conviveu com criança infratora, né, ou rebelde, pode dizer assim, o que passa numa criança dessa? Como é que ela age? Você que tem essa experiência, uma criança é tão perigosa assim a ponto da PM ou da Guarda Municipal chegar atirando para matar? Eu acho que a criança acaba se colocando nessa situação porque o Estado não dá conta, né? O Estado teria que ter outras formas de tirar essa criançada da rua. Gasta-se muito dinheiro, agora não gasta mais porque o Estado privatizou o atendimento, né? Terceirizou. O Estado terceirizou todo o atendimento, acabou com a FEBEM e a criançada da periferia, acho que o pior é que não tem outra opção. Eles não têm lazer, eles não têm escola, a família está desestruturada, né? E se critica muito o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é protetor, ele não é protetor. Quem estudou o Estatuto sabe muito bem que é uma das leis mais perfeitas para se acolher tanto as crianças que são carentes e abandonadas, quanto as crianças que são infratoras, que acabam virando infratores. Ninguém nasce infrator. No caso daquele outro menino de 10 anos que morreu, que foi morto há pouco tempo, a gente depois ficou acompanhando que ele já tinha um histórico aí no mundo do crime, e a gente chegou a ouvir absurdos de que, olha, um menino desse não tinha mais consertos, não tem mais jeito. Ele tinha várias passagens pelas casas de recuperação. Ele já tinha uma história de pai e mãe com problemas com a justiça, que já haviam sido presos. Então é uma família já completamente desestruturada. Mas uma criança dessa tem, digamos assim, recuperação? Todo mundo tem recuperação, né? O que você precisa ter é uma estrutura para que essa criança se sinta acolhida e tenha condição de sair da rua. Acarinhada. Protegida, porque a gente não pode esquecer que é uma criança. E aí, se o Estado não se apropria disso, alguém se apropria. O tráfico se apropria. É igual o morro, né? Os morros no Rio de Janeiro. Se o Estado se omite, alguém toma conta. Alguém protege. Nem que seja pelo crime. Exatamente. E toda criança tem um ídolo. Pode ser um ídolo com ética ou sem ética. Né? Ele pode ser o traficante, como ele pode ser um cantor, se ele tiver num ponto de cultura. Se ele pode ser um jogador de futebol, se ele tiver espaço para ele praticar esporte, pode ser um jogador de vôlei. E queria reforçar o que a Cláudia falou. Nenhuma criança nasce bandida. Na Folha de São Paulo hoje tem uma manchete que diz que 2 em cada 3 menores infratores não tem pai em casa. É um dado importante, um dado interessante. Esse menino de 12 anos, o Valdir, que morreu ontem,
A mãe dele deu um depoimento que a mãe dele sai 5h30 da manhã de casa e chega só à noite. Então ela não tem a menor condição de acompanhar essa criança. Ela disse, eu ouvi dizer que o meu filho estava andando com más companhias, mas ela não tinha a menor condição de saber quem eram essas companhias, porque ela saía às 5h30 da manhã de casa para trabalhar e só chegava à noite. Bom. Se esse menino tivesse uma escola, uma atividade à tarde, ele estaria acompanhado de outra forma. O Estado não provê isso. A Luísa Erondina, prefeita de São Paulo, em 92, quando ela assumiu, ela criou os Centros da Juventude, que eram exatamente para acolher crianças nessa barriga, entre 9 e 10 anos até 14, quando a criança ou não está no ensino médio nem trabalhando, ou já tem mais mobilidade, mais autonomia, essa criança que sai da escola e vai para a rua. É o caso do Valdic, é o caso do outro menino que eu procurei o nome dele aqui, não achei, de 10 anos, e o caso de tantos outros jovens de 13, 14 anos hoje, metidos no crime, que poderiam estar praticando outro tipo de atividade se o Estado o acolhesse, principalmente o governo federal. Essa que é a grande verdade, porque se acarreta tudo nas prefeituras, mas o governo federal, que está com a barriga e o bucho cheio de dinheiro, não solta dinheiro para as prefeituras. Também porque as prefeituras não se preparam para receber essa verba, certo? E o governo, desculpa, e o governo estadual, né? Exato. Porque o governo estadual é responsável pelo ensino fundamental 2, pela molecada que está de 14 anos, 10, até o ensino médio. É o governo do estado, né? Quando o governo do estado resolve fechar escolas com a alegação que sobram vagas, que tem escola ociosa, né? Em vez de investir em outras atividades para ocupar essa escola, o governo do estado é muito responsável. O governo do estado desmontou a FEBEM aqui, né? Terceirizou o atendimento. Muito bem. Mariana ia falar alguma coisa? Não, o problema é que as prefeituras, elas não se capacitam, e aí, de novo, o governo do estado tem muita culpa, porque, por exemplo, eles tinham entidades de assessoria aos municípios, e eles acabaram com isso também. Então, por exemplo, o CEPAM era um órgão estadual que ajudava os municípios a pensar políticas públicas, etc. e tal, e o Alckmin foi lá e acabou com o CEPAM, e agora contrata consultorias externas para fazer o que os funcionários sempre faziam. Então, quer dizer, existe um descompromisso do governo em todas as suas esferas, e aí não é à toa que o cara vai lá e pega a verba de todo, né, a verba dos ministérios que ele acabou e bota no bolso, bota na caixinha. Patrícia, a Cláudia também é mãe, mas você que é mãe de 3 filhas, quando você ouve uma notícia assim, o que você pensa? Engraçado, a gente estava conversando sobre isso lá fora, né? Eu trabalhei 4 anos na FEBEM do Pacaembu, que antigamente era FEBEM, agora é a Casa... Fundação Casa. Fundação Casa, né? E a gente estava justamente discutindo isso, que ali é que nasce... acaba nascendo as crianças institucionalizadas, né, que perdem a referência de família, e o quanto custa a cada criança lá, e se esse dinheiro que fosse usado com essa criança fosse devolvido para a família, essa criança provavelmente não estaria ali institucionalizada, estaria em casa, né, acarinhada, estaria, né, dentro das possibilidades. A gente sabe que a mulher precisa trabalhar fora, não tem jeito, mas a gente tem essa questão, né? Agora, eu acho que assim, só apontar, né? Eu acho que tem alguns caminhos também, né? Eu acredito muito no caminho do esporte, entendeu? Porque assim, a escola já não está respondendo para a criança, não está conseguindo segurar essa criança, não está sendo interessante para essa criança, não tem verba suficiente para incrementar, porque o dinheiro que tão enxugado evaporou, de tão enxugado, evaporou, ninguém viu, não vai para onde tem que ir, não vai para educação, não vai para a saúde, não vai para o esporte. Então, assim, no contraturno, essas crianças tinham que estar fazendo esporte, porque eu sempre pratiquei esporte, e eu lembro muito, assim, que meu técnico falava assim, a melhor droga é o esporte, porque você vicia, e quanto mais você faz, mais você quer fazer, né? Então, assim, é uma fonte de prazer muito grande, é um convívio social, então, assim, falta muito isso para as crianças, né? Elas acabam ficando na rua.
Elas não têm opção. E é na rua que elas têm acesso a tudo, do bom e do pior, né? Porque... E não tem outra opção. Aí é que tá. Bom, e já que a gente está falando de serviços sociais e tudo mais, Gilmar, uma informação importante aqui. Hoje, o Centro de Referência e Assistência Social, o CRAS, da Prefeitura de Cotia, está fazendo um atendimento móvel lá no bairro da Capelinha, região de Caucaia do Alto, né? Então, qual foi a ideia? Eles pensaram em fazer esse atendimento móvel para poder aproximar as pessoas que precisam desse serviço de assistência, tipo Bolsa Família, auxílio emprego, previdência social, enfim, tirar carteiras e documentos para atender essas pessoas no local, porque essas pessoas muitas vezes elas têm dificuldades para se locomover até os postos de referência, até o centro de referência, e ficam sem esses benefícios. Ainda mais o pessoal lá de Caucaia, né? Onde ele tem que pagar uma passagem absurda para se deslocar de Caucaia até o centro de referência. Então, fica a dica a quem souber de alguém que esteja precisando aí de algum atendimento dentro desta área, manda lá. Vai estar em frente à Escola Municipal José Manuel de Oliveira, no bairro da Capelinha. E enquanto isso, alguns funcionários do CRAS estão também visitando as casas das famílias e mandando o pessoal para lá. Então fica a dica, vai estar lá até às 16 horas fazendo o atendimento. Ok, a gente então tá reforçado aí. Então agora, gente, vamos ao que viemos, certo? Eu não sei lá onde a lei seja o amor e usufruir do bom do mel e do melhor seja comum pra qualquer seja quem for, abrir a porta. Bom, como vocês perceberam, tem muita mulher hoje aqui para falar, e chegou mais uma, Elaine Silva, que está sempre aqui, daqui a pouco ela vai falar. Dá só um boa tarde, um bom dia, aliás. Ué, para aí, Elaine, repete. Ninguém Bom dia. Ok. Bom, Sônia Marques, agora é com você para falar aí da segunda opção de renda das mulheres. Renda? Pois é, Gilmar, nós abrimos falando sobre isso, sobre as mulheres aí que vão falar um pouco sobre que são empreendedoras, e acho que a gente vai... Eu vou começar de novo pela esquerda, né? Porque também acho que é pela esquerda que a gente tem que começar. Patrícia, eu chamei a Patrícia agora há pouco. A Patrícia, que é fonoaudióloga já por formação. O microfone dela não para, ela não consegue falar. Ok. Patrícia, você é fonoaudióloga, mas aí você acabou criando um hobby. Sempre foi muito ligada às artes e à cultura. Criou um hobby e investiu nesse hobby. Qual é esse hobby? Eu sou fonoaudióloga, né? Trabalho numa instituição e tal. E eu comecei na realidade, eu comecei a pintar garrafas, né? Preocupada com essa questão da reciclagem. Inclusive porque em casa meu marido é consumidor de vinho e eu ficava muito incomodada com tanta garrafa, de ficar colocando no lixo tanta garrafa. E aí eu resolvi pintar em dezembro. Eu comecei essa atividade, né? E não larguei a minha atividade principal por enquanto. E eu comecei a pintar e presentear as pessoas. E aí, de repente, eu comecei a ver nessa atividade uma possibilidade também de ganhar um dinheiro, porque todo mundo começava a encomendar, né? Então, assim, eu comecei a participar de uma feira de artesanato reciclado, tive contato com uma associação de artesãs latino-americanas. Então, assim, uma coisa comecei a levar a outra. E aí eu comecei também a reciclar galão de água, transformar em abajur, reciclar lata, transformando em abajur, em cachepô de flor. Então, você vê a potencialidade das coisas que normalmente seriam jogados no lixo, de repente enfeitando uma prateleira ou servindo para alguma coisa, né? Um castiçal de uma vela, né? Enfim, é muito legal. Isso começou a te dar uma rendinha extra? Começou, além da cromoterapia, né? Porque é um anti-estresse maravilhoso. Cláudia Mesquita. A Cláudia Mesquita, nós já falamos que é psicóloga, né?
já entrou no assunto aí outras vezes, mas enfim, você também desenvolve uma outra atividade que entrou por hobby na sua vida. Entrou por hobby na minha vida. Eu não me considero ainda uma ourives, mas quase uma ourives. Né? Eu gosto muito de fazer, estou fazendo joias em prata, né? E comecei assim também. Eu quero fazer, vou aprender e vou fazer para mim. Fui, aprendi, comecei a fazer, sempre gostei muito de coisa manual, fiz cerâmica. E aí você vai fazendo as joias para você. Faz prata, com pedra, e chega uma hora que você olha e fala, eu não uso tudo isso, né? Aí alguém te encomenda alguma coisa, você está fazendo? E vai fazendo. Então tem exatamente, né, o prazer de você produzir alguma coisa, e a ourivesaria tem isso meio mágico, que você pega a prata bruta e transforma aquilo numa joia, numa coisa que vai enfeitar as E isso pessoas. é uma atividade que você desenvolve na sua casa mesmo? Eu desenvolvo na minha casa. Eu tenho que ir num ateliê porque a preparação do material é feita com fundição e eu não tenho esse equipamento. O que eu tenho é uma bancada com um motor e um maçarico pequeno onde eu faço as coisas. Agora, acabamento e a preparação do material tem que ter um lugar específico, porque você usa maçarico de oxigênio e aí é uma coisa um pouco maior. Né? E você acaba vendendo. Aí acabei participando de alguns bazares e as pessoas vêm e encomendam. Né? E tudo começou por um hobby, pelo prazer de fazer alguma coisa que ocupasse. E é terapêutico mesmo. Ok, aí que legal, tá vendo, gente? Sempre tem alguma coisa. Acho que de todo mundo aqui, a única que não sabe fazer nada além do que eu já faço sou eu mesma. Eu não sei fazer mais nada, só sei ser jornalista e olhe lá. Né? Não consigo fazer mais nada. A Mariana Sariola também tem aí uma... Mariana, a gente tá brigando, a gente continua brigando aqui por causa do microfone, gente. Tá difícil a coisa aqui, né? Mariana, você que nunca exerceu a função de psicóloga, apesar de ser formada como psicóloga, você trabalhava já em uma outra coisa e a partir de um hobby você virou a vida e virou profissão mesmo. Pois é, Sônia, eu fiz psicologia também, mas não exerci nunca, né? Trabalhava na área de pesquisa de documentos, trabalhei no CEPAM, trabalhei na Editora Abril e comecei a fazer digitação de trabalho escolar, porque há 20 anos atrás, ter um computador era uma coisa assim super difícil, né? E aí a gente começou a fazer digitação e tal, e era um a mais, né? Era uma coisinha a mais. E aí, de repente, foi virando um coisão. Né? E hoje já faz 20 anos, né? Aí desse coisão, você e seu sócio criaram uma empresa. Uma empresa, e a gente hoje, assim, a gente foi acompanhando a evolução do computador, né? Porque a gente começou com digitação de trabalho escolar e hoje a gente trabalha com internet, a gente passou pela época de fazer editoração de livro, né? Então, pra gente hoje ver, né? Você olha a história da empresa que a gente criou, você fala assim, é a história da internet do Brasil, né? De um 286 para tudo na nuvem, é impressionante. Elaine também, ela tem uma dupla função aí, né, Elaine? Você desenvolve uma atividade, mas você também tem o seu lado atriz. Tem muita coisa, na verdade, né, Sônia? Porque eu sou formada como administradora de empresas. Trabalhei muito tempo nessa área, né? Financeiro, administrativo e tal. Até que eu cansei. Falei, não quero vendas. Então eu tenho meu trabalho de vendas, né? Eu vendo um produto bem legal, bem diferente, que é cogumelo. Que o pessoal fala, cogumelo do sol? Não, gente, não é cogumelo do sol. É cogumelo, shimeji, cogumelo. Come cogumelo. E, né? Depois a gente pega o contato do cogumelo. Entendeu? E eu sou atriz, né? E sou fotógrafa, então assim, eu sou dubladora, ai, gente, é melhor perguntar o que eu não sou. Mas assim, todas essas coisas eu faço com muito prazer, tento fazer o melhor e me especializar nisso. Então assim, todo o âmbito que eu vou, toda a área que eu vou, tipo café, trabalhei com café uma época. Então o que eu fui fazer? Curso de barista. Fui juíza de campeonato de barista.
Então eu tento me especializar dentro daquela área, né? Então a gente vai sabendo um monte de coisa. Eu quero morrer lá pelos 100 anos e falar assim, olha, eu fiz 200 coisas. É uma coisa que ela não é preguiçosa, né? Definitivamente preguiçosa. Mas ela a Patrícia também tem outra atividade além de fazer artesanato. Qual é, Patrícia? Então, macarrão. Ah, verdade. Macarrão de grão duro. Eu já tive uma Patrícia- empresa, inclusive, na época. E é muito gostoso, é muito prazeroso também. Eu acho que tudo Eu que você imagino faz que com seja. prazer, ela reverte, né? Meu trabalho também de fono eu faço com muito prazer. Então, eu acho que fica tudo gostoso, não é? É verdade. Quando a gente faz com prazer. E vem cá, e como descobrir isso? Vocês que estão aí falando, eu sempre me preocupo quem está lá do outro lado, né? Quem está nos ouvindo. Qual é o conselho para alguém que está em casa, meio desacorçoada lá, assim, olhando para o céu e falando, meu Deus, o que eu faço aqui? Ó vida, ó céu, né? Experimentar. Deixar aparecer. Não ter medo de arriscar, Não de ter medo tentar, de arriscar. ter a curiosidade, vencer a preguiça. Exatamente. Sair da mesmice, da inércia. sei lá. Estar de olho também nas oportunidades, olhar o que está do lado de fora, né? E se eu tentar fazer, o que vai acontecer? Né? É olhar, observar. Observar é a coisa melhor que tem. O ator aprende muito isso, a observar, né? E aí a gente vai se divertindo com as coisas que vão acontecendo. Vai experimentando. Vai lá. Tá atenta também ao Antes de ritual. vocês Bom, chegarem Sônia a esse... Marques, você podia experimentar alguma coisa além de jornalismo. Mas ela cozinha. Ela experimenta Ela vinho. cozinha, ela tá experimenta escondendo- vinho. Não, mas eu cozinho, mas eu cozinho e não ganho, eu não faço nada com isso. Eu só cozinho em casa pros meus amigos. Você aliás, cozinho come, com prazer, as pessoas né? que estão em volta comem. É bom, é bom. Mas assim, antes de vocês chegarem nisso, vocês falaram, tem que experimentar. Vocês chegaram a experimentar outras coisas? A desenvolver outras atividades antes, por exemplo? Ganhando dinheiro. Não ganhando dinheiro, mas pelo menos nesses testes, assim, chegaram a. Vou fazer isso. Não, isso não é o que eu quero fazer outra coisa. E nem precisou disso. Eu nunca tive medo de fazer coisas diferentes. Trabalhei com psicologia, não trabalho mais com psicologia hoje. Mas depois que eu larguei a psicologia, eu fiz um pouco de tudo que você possa imaginar, né? E experimentei até vender árvore de Natal no Ceasa de madrugada. E me divertia muito, né? E assim, em casa fazia outras coisas, sempre gostei disso. Então, fazia ponto cruz, desenhava, pintava mandala. Eu fui experimentando coisas, né? Não necessariamente ganhando dinheiro com isso, né? Mas o experimentar, acho que quando eu falo experimentar, o que eu estou querendo dizer é assim, você gosta de fazer alguma coisa? Ah, não sei. Mas, olha lá, né? Experimenta, vai lá, procura alguém que te ensine, e experimenta. O que você pode perder? Você sabe que- Nada, só tem a ganhar. Eu acho que isso daí se chama espírito empreendedor. ser. Que é essa vontade de aprender, de querer fazer uma coisa nova, entendeu? Eu acho que é isso que às vezes falta em algumas pessoas. Assim, eu acho engraçado que no ano retrasado, não sei, alguém virou pra mim e falou assim, mas quando eu te conheci, você não gostava de dançar? Eu não sabia que eu não gostava de dançar, porque eu nunca tinha dançado. E quando eu comecei a dançar, eu percebi que era muito bom. Então eu acho que é mais ou menos por aí. Às vezes a gente não sabe que gosta, não sabe nem que sabe fazer bem, mas tem que tentar, tem que verificar, tem que observar, tem que ir atrás. Eu acho que Vencer é os isso, medos, né? Participei agora, né, do campeonato de dança, lembra que eu falei na semana passada? Eu dancei bolero. Gente, dá um medo, filha da mãe, entendeu? Porque eu nunca tinha dançado assim pra me apresentar, né? Tinha dançado no teatro, mas é outra coisa, com uma equipe no palco, nananã. E de repente eu tava lá no campeonato de dança, a primeira a abrir, eu e meu parceiro, deu um medo terrível. Venci. Não o campeonato eu me ferrei. Venceu pra o medo, próxima. que é o principal. Ô Gilmar, Diga lá. você, além de ser jornalista, faz o que mais na vida? Não, homem não vem com essa função de multiatividades. Homem é uma atividade por vez. Não, Homem não vem com essa função. Ele não vem. Não, eu, por exemplo, eu sou um cara democrático, participativo. Né? Eu acho que tem que ser tudo horizontal e participativo. E como eu respeito muito as mulheres, eu tenho uma profunda admiração pelas mulheres, então eu passei para minha companheira, minha esposa, atual esposa, que faz 30 anos,
passei para ela essas delícias da vida. Por exemplo, trocar a luz, passei para ela. Já falei sobre isso aqui. Mexer com não sei o que ela faz. Então, ela acabou se apoderando como mulher dessas coisas do homem. Gilmar, você é folgado pra caramba, Gilmar. Eu Não, nunca pensei. Olha quem vê você aí atrás. Essa sua dessa mulher é mesinha, fantástica, hein? não acredita que um homem super mulher. Ela é E incrível. eu dividi isso com ela e passei. Então eu, por exemplo, eu passei com as cachorras, que teoricamente seria o papel da mulher. A gente inverteu alguns papéis para acabar com esse machismo. Então eu passeio com as cachorras, eu jogo água nas plantas. Cortar grama é ela. Cortar grama, na época que a gente morava, tinha grama, era minha essa. Né? Mas assim, essas outras coisas que são mais, que requer mais inteligência, eu passei tudo para ela. Você tem uma tatuagem dela também? Porque você tá recatado e do lar, hein, Gilmar? Eu sou um cara recatado e do lar, porque a gente sabe, tem o presidente recatado e do lar, a primeira-dama recatado e do lar. Bem, esse papo tá qualquer coisa, tá muito bom, mas a gente tem que mudar, que senão a coisa a gente não consegue cumprir a pauta. Não, Gilmar, deixa eu aproveitar, já que a gente tá falando só uma mulher falando, deixa eu aproveitar já falando da nossa pauta, e já que nós estamos só entre mulheres, e você falou que eu ia falar, e a gente tem uma mania de falar que vai falar as coisas, aí não dá tempo, a gente não fala. Mas então fala logo. Eu ia dizer que o Gilmar chamou que nós mulheres somos a maioria do eleitorado e por isso temos uma missão muitíssimo importante. Não só somos a maioria do eleitorado em Cotia, isso também já é um reflexo de todo o Brasil, até porque também somos em maior quantidade. 52% dos eleitores de Cotia são mulheres, né? Do total, assim, ó, de 157.729 eleitores. Então, 52% são mulheres, e é interessante também observar que as mulheres são mais maduras. Porque, veja, mais maduras de idade, veja bem. A maioria das mulheres tem entre 45 e 59 anos. Nós aqui estamos nessa lista, menos a Irene, que é bebê. Eu sou bebezinha. E a maioria dos homens, entre os homens, a maioria dos homens tem entre 25 e 34 anos. É um dado interessante. Mais uma vez, a responsabilidade, além de sermos a maioria, somos mais maduras nas decisões. Então, esse é o nosso papel aí, de mudar um pouco a história da cidade. Agora, só para lembrar, nós somos a maioria das eleitoras em Cotia, mas já faz 30 anos que Cotia não consegue eleger, por exemplo, uma representante na Câmara Municipal, e nem vou falar de prefeitura, porque nunca teve uma mulher prefeita. Chegamos no máximo a ter uma vice-prefeita. E ruim pra Dedéu. Detalhe. Essa é uma observação do Gilmar, mas enfim, então este ano estamos todas aqui, eu tenho certeza que todas, pelo menos 90% das que estão aqui estão trabalhando para elegermos uma mulher, pelo menos na Câmara de Vereadores. Puxa vida, hein? Agora é o seguinte, dá um tempo, vem pra cá. Elaine, rapidamente, porque a Sônia comeu seu tempo, as dicas culturais da semana. Não, ferrou agora com tudo. Mas vou falar correndo. Não consigo falar correndo, gente. O seguinte, eu falei pra vocês na semana passada que eu ia assistir o Inútil a Chuva lá no Sesc do Bom Retiro, que foi uma peça de teatro, né? E realmente eu foi bem legal. Apesar de no início ficar lá uns palavrões rolando na peça, isso me incomoda demais em toda a peça de teatro, porque eu acho que tem o momento certo. Acho que tem coisas que tem que colocar palavrão. Pode até colocar, eu não gosto de palavrão, mas pode até colocar. Mas tem coisa que perde o sentido. Então teve muito no início, eu vou criticar mesmo a peça, porque eu não gostei dessa parte. Mas depois foi bem legal, porque fala de questões da família. Sabe, e as meninas, tá? As meninas estavam aqui falando antes sobre isso, sobre questões familiares, né? Então, é bem interessante essa peça, porque dá para pensar um pouco sobre a falta de um pai na família, o que acontece com essa família. Foi isso que eu vi nessa peça e foi bem legal. Outra coisa que eu quero falar para vocês, essa peça vai ficar até dia 3 de julho em cartaz, então dá tempo de ir. E o preço do convite é menos do que o quê? 1 quilo de feijão. Ou 2 quilos de feijão, não sei. Eu não compro feijão, mas enfim. Tá R$19 o quilo. Não pode falar preço, então eu não sei o preço do feijão. Aqui, Desculpa. CCBB,
Centro Cultural Banco do Brasil. Toda última segunda-feira de cada mês tem um projeto novo lá rolando, que é o ciclo de oficinas literárias e debates. Literaturas, encontros com autores da nova literatura brasileira. São 7 encontros até o final do ano, gente. O objetivo é trazer novos nomes para ministrar oficinas de escrita e bater um papo com o público. Então, você que teve literatura na escola ou que não teve, como eu tive que aprender depois de grande, apesar de eu não ter crescido muito, vai lá para poder estudar um pouquinho sobre literatura. Porque, assim, literatura é importante, história é importante. Se a gente quer mudar a cultura do nosso Brasil, a gente tem que entender um pouco do nosso passado, viu, gente? Então tem que estudar literatura, sim, tem que estudar lá os escritores, sim. E eu queria falar de um escritor específico que eu gosto muito, que ele é um contista, um poeta brasileiro, que é o Álvares de Azevedo. Ele foi da segunda geração romântica e também fala sobre questões sociais, né? E uma das obras dele que eu gostei, que chamou bastante atenção, foi o Macário, que fala sobre indagações sobre o amor e etc, sobre a juventude, tem que ler para saber. Foi um livro e também foi uma peça de teatro. Então, assim, é minha dica, vai ler um pouquinho, final de semana, não vai só pro cinema. Cinema tá rolando, Jogo de Dinheiro, Julia Roberts, George Clooney, adoro. E as Tartarugas Ninjas, Fora da Sombra, aí, homens que gostam das Tartarugas Ninjas, eu também gosto, mas tem lá a Mega Fox, que eu sei que vocês gostam também. Então, a dica de cinema é essa. Eu não vou falar mais porque não estão me deixando, eu tô quase chorando. Beijo, tchau, fui. É isso aí. Gilmar, só pra lembrar Olha, que ela disparou, falando... hein? Mas, ó, valeu. Só reforçando a dica, leia, gente. Só pra lembrar que, já que a Elaine falou aí de atores, de escritores, só pra lembrar, fazer um registro que hoje também, quem nasceu no dia de hoje, quem sabe, Guimarães Rosa. Então, vamos... Parabéns ao Guima. Parceiraço. E olha só, parabéns também ao Marcos Menon, que só para aproveitar no atrasado que eu deixei. Menon, desculpa aí, Menon, não te dei parabéns sexta-feira, você ficou assistindo, ouvindo o programa. Aliás, olha, a Cacau Ribeiro Marcos Menon. A Cacau Ribeiro destacou lá na redação, falando sobre o Guimarães Rosa, um textinho que tem tudo a ver com o que nós estávamos falando hoje, que ele termina, que eu vou falar rapidinho porque é só 4 linhas. Ele diz assim: o correr da vida embrulha tudo, a vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Muito bom. E por falar em poesia, por falar em diversão, teatro, literatura, a gente tem que falar de tudo que nos diverte, né? E eu, especialmente, ontem à noite, comecei a semana muito feliz. Sabe por quê, Sônia? Já sei, a Mariana não vai gostar muito, mas porque o Santos venceu o São Paulo. Por que só o meu time não tem goleiro? Por quê? O Santos venceu o São Paulo, já aproveitando então rapidamente, o Palmeiras continua líder apesar da derrota, o Internacional está em segundo, o Santos, que goleou, massacrou, tomou conta, não deixou jogar, o São Paulo foi para 3º lugar. Tem toda a razão, Gilmar. O Lugano ontem, gente, pelo amor de Deus, ele ficou doido. E o Corinthians, que ganhou do Santa Cruz, é o 4º colocado. Tá bom? E lá embaixo tá o Botafogo, Santa Cruz, Curitiba e América Mineiro na zona do... Gilmar esqueceu do Messi. O Messi. Mas a minha alegria não foi pelo Santos, porque isso eu estou acostumado. Ontem a minha alegria exacerbada foi de ver a Argentina perder o título, tá certo? Com o Messi errando o pênalti, jogando lá na lua, tá chegando nessas horas, a bola já tá chegando em Buenos Aires de volta e a Argentina derrotada. Gente, tem 2 coisas boas na vida. O Botafogo perder, adoro quando ele perde. Não, é ver a Argentina perder e depois é ver a Argentina perder de novo. Essas são as 2 melhores coisas do futebol. Eu prefiro que a Argentina ganhe do que o Botafogo. Bom, chegamos ao final. Alguma coisa a mais? Muito obrigado, Cláudia Mesquita. Vamos começar pela Mariana, vai. Eu vou começar pela esquerda, tá? Mariana Saliola, obrigado pela tua presença. Rapidinho, gente, que o tempo tá acabando. Muito obrigado, Gilmar. Muito obrigado, Sônia. Olha, eu acho que a gente tinha que vir aqui de novo fazer um programa só sobre mulheres na política. E por que é importante eleger uma vereadora em Cotia. Vamos lá, gente, que o tempo tá acabando. Muito obrigado a vocês Cláudia dois. Mesquita. Um abração, um beijo, bom dia para vocês. Obrigada, gente. Valeu. Adorei participar.
Elaine. Semana que vem tô aí, um beijo, tchau. E aqui, eu vou fazer um nepotismo nesse negócio aqui, eu não ia falar, mas vou falar. A Patrícia Perina é minha mulher, tá bom? Sério? Muito gosto, muito gosto. Ó, a gente ficou escondendo isso aqui o tempo todo. Tchau, Sônia, até amanhã. Tchau, Gilmar. Tchau, gente. Até amanhã.